Bem-vindos ao nosso canal YouTube, o Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Graça Campos, uma pergunta lacaniana, né? É a distinção entre os gozos e a sexuação, em especial a distinção entre posição histérica, posição feminina e posição masculina, né? A teoria da sexuação, ela se desenvolve no início da década de 70, no pensamento lacaniano, e passa pela formalização de 3 dimensões distintas e hoje muito importante para essas questões de gênero, né? A primeira é a distinção que o Lacan faz entre o que ele chama de deixicos, né? Homem, mulher. Deixico quer dizer o quê? Um lugar, uma partícula da linguagem onde a gente consegue passar do enunciado para a enunciação, né? Quando eu digo eu, tu, ele, aqui, lá, também, nós, vocês, todas essas palavras, elas são deixicos, elas indicam quem é que está falando em relação à mensagem que está sendo produzida, né? Então, em primeiro lugar, Lacan não fala de homem e mulher como 2 fatos biológicos que são ali um ponto de partida, mas como 2 deixicos. As pessoas se reconhecem, ora em deixicos masculinos, ora em deixicos femininos. O segundo andar das formas da sexuação, e que costuma ser o andar mais estudado, mais controverso, é a novidade que está sendo trazida aí, é onde o Lacan vai distinguir 2 tipos de gozo. O gozo masculino e o gozo do lado homem, ou o gozo do lado mulher, né? Ou o gozo feminino. E eles vão ser distintos e não comensuráveis entre si. Ou seja, distintos e juntos eles não fazem um. Então vem daí essa ideia de que não há relação sexual. Por quê? Porque os gozos são distintos. O gozo masculino, ele é organizado por uma gramática entre regra e exceção, entre universal e existencial. Ou seja, ele tende a articular uma experiência de satisfação a partir da pertinência com um grupo, a partir da pertinência com o grupo homens. Eu sou homem porque eu pertenço a esse grupo, eu me reconheço nesse grupo, e este grupo é fundado a partir de uma exceção mítica, uma espécie de super-homem, uma espécie de pai de todos, e pai da ordem primitiva, que teria acesso ao gozo miticamente assim, com todos. Vejam, isso aí é uma estrutura mitológica, né? Não é um fato histórico. É uma forma de protofantasia que permite para o lado homem fazer gozo. E ele vai ser, então, sempre gozo fálico, né? Gozo limitado pela falta, gozo dado pelo significante, gozo parcial. Ocorre do lado da mulher, Lacan vai dizer assim, ele não se dá o gozo feminino entre o universal e a exceção. Ele se dá como um gozo não todo. Ele é não todo fálico. Ele exprime um gozo para além do corpo, um gozo que não faz unidade, um gozo que não entra na linguagem, né? Vejam só, ele diz que isso, ele localiza esse gozo nas místicas, né? Em São Juan de la Cruz, ele conjectura a existência desse gozo como um gozo baseado na contingência e na impossibilidade. As mulheres, vamos dizer assim, estão sujeitas a 2 possibilidades de gozo, porque elas pertencem ao lado homem, porque têm acesso ao gozo fálico, mas algumas, ou em alguma situação, gozam também na forma do gozo não todo, né? Ou gozo feminino. Ao passo que os homens estariam completamente assim, identificados do lado do gozo fálico, né? Veja que isso implica uma outra lógica de produção. Enquanto os homens estão às voltas com a excepcionalidade, né, e se identificar com o lugar da exceção, a mulher se constitui pela diferença radical, pela diferença irredutível, pela diferença que não cabe em nenhum grupo. Então a lógica não é existe o grupo das mulheres. Daí o Lacan dizer a mulher não existe. Não existe esse grupo como função de produção de gozo, né? Então cada mulher se inventa, se constrói a partir da sua diferença radical para com todas as outras mulheres. É um processo de contra-identificação, é um processo de separação muito mais radical do que a gente tem no lado homem. Finalmente, a gente teria um terceiro andar nas formas da sexuação, então o primeiro dos deixicos, o segundo dos gozos, o terceiro da fantasia ou da economia fálica, ou de como a mulher toma o homem e como o homem toma a mulher, uma vez que o gozo entre eles não faz unidade. Isso pode então nos levar à segunda parte da pergunta, porque existem modos de subjetivação em que uma mulher, por exemplo, ela pode se instalar excessivamente do lado homem, né? Ela pode se identificar excessivamente para o seu gozo com essa lógica de produção a partir da exceção. Então é aí que a gente vai encontrar a posição histérica, né? A histeria é uma forma de se colocar em relação ao gozo e recusar o gozo propriamente feminino,
né? Então, o tratamento da histeria, no fundo, passaria por uma abertura, por uma invenção, por uma apropriação do gozo feminino e, portanto, uma renúncia ideal do imperativo de gozar exclusivamente na forma fálica e de procurar exceções, né? De passar a vida às voltas com a tentativa de esgotar a verdade do desejo, de dizer toda a verdade e de produzir uma política do ao menos um, né? Ao menos um que escaparia à castração, ao menos um este que me libertaria da castração. Essa remissão a uma potência fálica que faria a relação sexual acontecer é um exemplo da posição estéril.